Não pague curso de modelo pronto. Use o ChatGPT. Só para deixar bem claro, né? Eu não ensino modelo pronto, acho isso um desserviço, né, à aprendizagem. Mas eu tenho que ser sincero, né? Você não precisa hoje pagar, né, para ter acesso, né, a uma fórmula secreta, a um modelo secreto, certo? Que vai te garantir 1.000 na redação, certo? Então, eu acho que esse tipo de promessa, ela é um pouco muito errada, né, no sentido de criar essa expectativa, tá? A gente sabe que existe uma sequência, uma estrutura, né? Toda banca, ela sempre vai ter uma expectativa com relação ao que se espera, então ela cria os critérios de correção para justamente o aluno escrever, né, o seu texto, e se o seu texto está dentro dos critérios, ele vai ali sendo considerado, né, a nota máxima, enfim, vai sendo avaliado com base nisso, tá? E o Enem não é diferente. O Enem, ele tem uma estrutura, tem uma expectativa, a banca cria uma expectativa com relação ao que seria o texto ideal, né? Então, o texto ideal para o Enem é diferente do texto ideal para a FUVEST. O texto ideal do Enem é, né, um texto diferente, né, do texto ideal para a Unicamp, tá? Apesar de que, né, os textos, né, o texto tentativo argumentativo, ele ser único, tá? Então você não tem, né, diferença, as características do texto tentativo argumentativo, né, digamos assim, a gente pode dizer que são meio que universais, tá? O que você basicamente vai fazer é adequar, né, a estrutura para o que a banca quer, tá? Então, o Enem, ele pede uma redação que você discuta problema e apresente solução. Então, toda a redação do Enem você vai fazer isso, né? Vai ter vestibular que nos critérios de avaliação não vai ter isso, tá? Então, discutir problema e apresentar solução vira uma opção, tá? Você pode muito bem fazer um texto tentativo argumentativo, né, tratando de coisas positivas, falando de coisas boas, a importância de algo, enfim, tá? Mas voltando à questão, né, do modelo, né? Então existe, né, uma estrutura, tá, que o Enem espera, tá? Mas não necessariamente você tem que utilizar frases pré-prontas, né? Sempre colocar, né, o mas, sempre naquela posição, entretanto, naquela mesma posição, as mesmas coisas, sempre naquela posição, para poder fazer uma boa redação, né? Então tem muita gente que tem essa fantasia de que, não, simplesmente eu vou já usar frases pré-prontas, vou enxertando ali, né, qualquer informação, palavras-chave, né, do tema, e dali eu vou, né, fazendo a minha redação, né? A minha redação vai sair em meia hora, 30 minutos. Redação nota 1.000 em 30 minutos. Mas isso é uma fantasia, por quê? Porque quando eu utilizo o modelo pronto, eu estou simplesmente criando uma amarra que vai me impedir, né, de sair dali. Então, o texto, quando a gente faz um modelo muito engessado, o aluno, ele fica preso. E ele fica preso até uma nota. Ah, professor, mas com o modelo pronto eu tiro 700 e é o suficiente para o meu curso, para o curso que eu quero. Beleza, siga em frente, tá? Mas a questão é que você não está aprendendo a escrever, tá? Vai chegar uma hora que essa habilidade de escrita vai ser cobrada de você. E saber escrever bem vai ser o seu diferencial dentro do mercado de trabalho, tá? Então, não deixe para se tocar da importância de aprender a escrever somente quando você estiver, né, ali naquela situação, eu vou fazer um concurso público, eu tô sem dinheiro, tô sem emprego, tá difícil, eu tô aqui, né, com a minha graduação e tô tendo que fazer Uber porque tá difícil o mercado de trabalho, eu vou estudar para concurso. Mas os concursos hoje todos, né, tem, né, a maioria, né, os bons concursos, os melhores cargos,
hoje eles estão com, né, provas discursivas, tá? Então, por quê? Porque a habilidade de escrita, né, o funcionário público, né, basicamente trabalha com documento escrito, produz relatório, produz material, produz, né, textos jurídicos, né, ele trata muito com, né, documentação, tá? Então, a habilidade de escrita, né, é uma habilidade fundamental, tá? Principalmente numa era em que eu posso gerar textos com coesão, com coerência, textos, né, que têm uma estrutura, né, de informação bem organizada, né, com poucos cliques, tá? Então o ChatGPT, né, ele tem essa função de gerar textos, certo? Mas os textos do ChatGPT são textos previsíveis, eles estão dentro daquela estrutura previsível. E o seu diferencial, né, como pessoa, como profissional, vai ser justamente trabalhar, oferecer aquilo que o ChatGPT, né, não pode oferecer, que é a criatividade, tá? Então a gente acha que o ChatGPT, né, é uma inteligência artificial, mas basicamente, né, ele trata de probabilidades, certo? Então você tem, né, alimentado um banco de dados, né, e basicamente ele pega uma palavra, ele sabe o contexto daquela palavra e ele vai meio que fazendo cálculos, prevendo, né, qual é a próxima palavra, né, que é coerente, né, com aquela palavra inicial, com aquele conjunto de palavras que você digita, que é o chamado prompt. Então, a partir do prompt é que ele vai criar o texto, tá? Então, ele meio que vai trabalhando com probabilidade. Então, e aí vem outra coisa. O texto final do ChatGPT depende muito do texto original, depende muito de quem alimenta. Então, se você não sabe fazer o prompt correto, se você não sabe escrever corretamente, dar as instruções corretas, o resultado final não vai ser bom. Então, a gente volta àquela situação que você precisa saber escrever. Então, até para usar o ChatGPT, você tem que saber escrever, tá? Mas, voltando à questão lá do modelo pronto. Então, hoje, né, então existe esse mercado de modelo pronto, para muitas pessoas funciona, né, você consegue tirar uma nota, né, então o Enem, ele não está previsto ainda penalizar o aluno que usa modelo pronto, é difícil fazer isso, né, é muita redação para corrigir, o processo, por exemplo, se eu tenho 5 milhões de candidatos, vão ser 5 milhões de redações corrigidas, e corrigidas 2 vezes, tá? Então é um processo bem grande, né? E tem que ser rápido. Geralmente a correção ali é feita em 3 semanas, até no máximo 1 mês. Mas hoje, né, o Enem ele tem certas lacunas, tá? Certas falhas, digamos assim, que faz com que a pessoa que tem um modelo pronto consiga fazer uma redação e ter uma nota, tá? A questão é ter uma nota, tá? Provavelmente não vai ser a nota 1000, certo? Provavelmente o 900 mais vai ser muito difícil, tá? Porque justamente o texto, né, a redação modelo, ela te limita, tá? E aí quando você vai comprar um curso de modelo pronto, basicamente os modelos são limitados, tá? Então tem gente que dá modelos de introdução, meio que você combina as partes e vai dando certo. Só que aquela combinação é limitada, né? Você vai fazer análise combinatória, pessoal da matemática, vai perceber que tem um número finito ali, tá? Tenho poucas opções, eu passo uma combinação, em tese são muitas opções, mas eu tenho um limite, certo? Quando eu uso o ChatGPT, eu posso estar, né, ampliando essa possibilidade de, né, probabilidades, tá? Então eu amplio. Então é muito difícil, né, um ChatGPT fazer um texto 100% igual. Ele sempre vai fazer textos diferentes, tá? Agora é claro que
existe um certo limite, né? Então, se eu tenho um tema X e eu tenho um prompt Y, certo? Toda vida que eu mandar o ChatGPT rodar, vai ter mudanças, mas vão ser poucas, porque a receita, né? Ela vai dar já um direcionamento, tá? Mas a ideia é que você, a partir de um recurso gratuito, tá? Consiga fazer aquilo que você está querendo, que é não pensar, tá? Que é fazer redação sem pensar. É melhor do que pagar, certo? Se você realmente estiver comprometido com o seu aprendizado, você simplesmente vai fazer o quê? Vai sentar a bundinha na cadeira, vai fazer redação, vai atrás de um professor para poder te ensinar. Ou, se você que já está na escola, vai fazer sua prova de redação, vai receber a redação, vai ler sua redação e vai tirar dúvidas com o professor. Professor, o que eu posso melhorar nisso? Tá? Então, a melhor forma, né, de você aprender redação é escrevendo, tá certo? E tendo o feedback. Você escreve, tem feedback de um ser humano. Ah, professor, eu posso pegar minha redação, jogar no ChatGPT e pedir para ele corrigir estilo Enem? Ele vai te dar um retorno, você vai ter um feedback, mas não é um feedback de ser humano, tá? Por que é importante você ter essa visão, né, analógica, tá? Da sua aprendizagem? Porque quem vai corrigir é ser humano. O ser humano tem as suas falhas, tá? Então a gente tem que produzir um texto que vai ser corrigido por seres humanos, vai ser avaliado por seres humanos. Então, o ser humano, ele reconhece, né, o que é um texto original, um texto criativo ou um texto que é previsível, principalmente quando se trata de professores, né, que são treinados para corrigir redação. E quando você está corrigindo redação, muitas redações, você vai percebendo certos padrões, tá? Então, quando um professor tem, né, o acesso, né, ele lê, tem um contato com muitas redações que tem a mesma linha argumentativa, a mesma estrutura argumentativa, o mesmo raciocínio, ele vai considerar aquilo como previsível, tá? Então, vai ter um grande contingente de redações que vão ser muito iguais, né? E por isso elas vão ficar ali classificadas como, né, aquelas redações, né, que tem uma argumentação previsível, né? Aquelas redações que saem do previsível, né, que tem algo a mais, que tem, né, algo que você perceba que tem uma faísca de originalidade, essas vão ser as que vão tender, né, a estar com as notas maiores, tá? Então, vamos prestar atenção muito, né, num componente importante, tá, da sua aprendizagem, que é você escrever, né, submeter a sua redação para um professor, corrigir, avaliar e você perguntar para essa pessoa no que você pode melhorar, tá? E o mais interessante ainda é você, né, pedir, né, a opinião de várias pessoas, de vários professores, tá? Então, quanto mais professor, né, você tiver contato, melhor que você vai ter, né, uma percepção maior de como as pessoas recebem o seu texto, recebem as suas ideias, tá? Então, foca no processo de aprendizagem, né, real, genuíno, né? Aprenda a escrever de fato. Mas se você não quiser, né, você quer algo rápido, fácil, usa o ChatGPT, não pague, não gaste seu dinheiro, né, com curso, com materiais que te ensinem a fazer uma redação modelo pronto, certo? Se for para gastar dinheiro, né, invista, né, num bom curso de redação, em que você vai ter contato com professores, seres humanos, tá? Em que você vai ter, né, um retorno, um feedback, né,
real, de pessoas, tá bom? Isso é importante porque vai ter imperfeições nesse contato, mas o processo todo é feito por seres humanos, tá? Então, é isso que você tem que entender, você tem que acessar, você tem que saber como é que um ser humano, um professor, né, lê sua redação e interpreta a sua redação, tá bom? É isso, tá? Espero aí que, né, esse insight tenha sido interessante para você, para que você, né, não gaste dinheiro com besteira, né, não gaste seu tempo, né, à toa, tá? E é um alerta, né, para que você, né, se você é uma pessoa que tem ambição de se tornar, né, ter uma vida melhor, né, ter um bom desempenho, ser um bom profissional, né, fica a dica aí de que, né, saber escrever, saber argumentar, saber se expressar é uma habilidade fundamental que vai fazer a diferença na sua vida profissional, tá bom? É isso. Eu sou o professor Raoni Coriolano, né? Esse canal aqui é o Código da Linguagem. Vamos falar bastante sobre redação e linguagens e códigos. Me siga aí, tamo junto.